Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo do texto argumentativo. Nesse primeiro módulo das minhas aulas, eu estou focando especificamente na tese e no argumento do ponto de vista da construção gramatical, ou seja, qual é o elemento gramatical que estrutura a tese e qual é o elemento gramatical que estrutura o argumento. Eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas de argumentação o gênero textual charge, porque além de divertido, ele é bastante didático. Por quê? Porque a charge, ela traz sempre uma crítica, através de uma tese, de uma ideia geral, de um ponto de vista sobre um determinado assunto, sobre um determinado fato. Como a tese pode ser estruturada apenas com as imagens, é interessante que nós saibamos que as imagens, elas são os argumentos, elas dão os argumentos, porque as imagens, elas são concretas. Então, a gente vê, por exemplo, nessa imagem, nessa charge, a imagem da morte. Mas a gente entende, a gente abstrai a ideia da morte a partir dos elementos concretos do texto, né? Nós temos aqui um ser usando uma roupa totalmente preta, com capuz e segurando foice, né? Que também representa, que também a gente abstrai a ideia da morte a partir dessa figura. Então, é bem interessante a gente perceber que a tese, por ser uma ideia mais geral, ela é construída com substantivos abstratos. É por isso que a palavra substantivo abstrato é como se fosse uma abstração. Você abstrai, a partir do substantivo concreto, uma ideia. E depois você vai concretizando. No caso do texto argumentativo, você apresenta uma ideia geral, que é uma abstração de um fato, de um problema, e você vai provar, você vai justificar essa tese, que é uma abstração, através de argumentos concretos. Então, o texto argumentativo, ele parte de uma ideia geral, uma abstração de um fato, de um problema, e vai ser provado através de argumentos. É bem interessante a gente fazer esse exercício de tese e argumento utilizando charge. Veja essa charge, vamos ler? A gente tem um sujeito aqui, né, do lado direito, esquerdo da minha tela, dizendo: por que a conta de luz subiu de novo? E você tem a morte dizendo: sabe de nada, inocente. Na roupa da morte tem dois substantivos abstratos: mudanças climáticas, que é uma expressão mais abstrata, e desmatamento, que é um substantivo abstrato. Todas as duas expressões são ideias, porque são abstratas. A gente vai entender a tese a partir da relação que a gente vai construir entre essas ideias, aliás, entre esses substantivos. Vamos entender melhor o que a tia está falando? Está meio complicado, mas vocês vão entender. Eu gosto de fazer o seguinte exercício: eu pego uma charge e primeiro eu vou indicar os substantivos abstratos e depois os concretos, tá? E daí fazer a relação. Aqui a gente tem o substantivo abstrato desmatamento, é uma ideia, não é? A ideia de desmatamento, veja como é abstrata. Desmatamento. E você tem uma expressão abstrata também, mudanças climáticas. Como que a gente pode fazer a relação? Vamos pegar o concreto primeiro. O substantivo concreto a gente tem qual? Conta de luz. É o mais concreto que a gente chega aí. Você tem um substantivo abstrato, desmatamento, você tem uma expressão abstrata, mudanças climáticas, e você tem um substantivo concreto, conta de luz. Como que a gente vai abstrair a tese a partir desses elementos? Fazendo uma relação causal, estabelecendo uma relação de causa. O desmatamento, veja como eu fiz, o desmatamento provoca, gera mudanças climáticas. Veja que eu peguei as duas expressões mais abstratas do texto e eu estabeleci uma relação causal para gerar uma ideia, uma tese, tá? O verbo provocar eu coloquei em vermelho aqui, eu destaquei,
Porque nas outras aulas, nas aulas seguintes, a gente vai estudar também os verbos que eles estabelecem essa relação de causa, tá? Provocar, originar, causar, acarretar, tá? Então você liga duas ideias, dois substantivos abstratos, através de um verbo e você estabelece uma relação de causa. O desmatamento provoca mudanças climáticas. Vamos concretizar mais o texto? Um exemplo, veja a palavra exemplo, que é um argumento já. A partir do momento em que eu coloco o exemplo, eu já estou argumentando, ou seja, eu estou desenvolvendo, ampliando a minha tese, que é a ideia mais geral. O desmatamento provoca mudanças climáticas, ponto. Um exemplo desse fenômeno é a seca. Veja que eu já funilei mais. Desmatamento, mudanças climáticas, seca. Como que eu vou chegar na conta de luz? Consequentemente, já que eu estou estabelecendo uma relação causal, eu preciso apresentar a causa e a consequência. Primeiro, eu apresentei a tese através da relação que eu estabeleci entre os dois substantivos abstratos do texto, ou seja, as duas ideias. O desmatamento provoca mudanças climáticas. Um exemplo, eu comecei a argumentar, a partir do momento que eu coloco um exemplo desse fenômeno é a seca. Consequentemente, há aumento na conta de luz do consumidor. Veja que esse texto, ele traz uma ideia, uma tese e argumentos, tá? Veja que eu construí um texto dissertativo argumentativo a partir da charge. Então veja que é um exercício interessante para vocês fazerem. A gente está aqui trabalhando a questão dos substantivos abstratos e concretos. Os substantivos abstratos, eles dão o tema, a tese, e os substantivos concretos, eles vão argumentar, eles servem de argumento, eles são as provas, tá? Vamos seguir em frente com mais um exemplo. Verdades e mentiras. Vejam que o título, né, dessa charge é abstrata. Tem dois substantivos abstratos que se opõem, tá? Então vamos ler aqui. Lelé, ou Lele, não sei. Lelé, você que é sábio, diga uma verdade absoluta. Quando ele provoca ele, pedindo para ele dizer uma verdade absoluta, ainda está no terreno da abstração. Verdade absoluta aqui é uma ideia, uma abstração, mas ele precisa concretizar. A partir do momento em que ele coloca eu não acredito em políticos, a gente já tem a argumentação. Já é a introdução de uma argumentação. Por quê? Porque a palavra político é concreta. Então, você tem a ideia de verdade absoluta e você tem o argumento que vai justificar essa verdade absoluta, que é a negação. Eu não acredito em políticos. Aí, mais uma provocação, mais um diálogo no segundo quadrinho. E uma mentira absoluta? Eu acredito em políticos. Tá, alguma coisa não relacionada à política? Bom uso do dinheiro público. Veja que você tem um jogo entre o abstrato, que é uma oposição, verdade e mentira, e o concreto, político, bom uso do dinheiro público, tá? Então, vamos organizar essa charge a partir desses elementos gramaticais. Substantivos concretos e abstratos, tese e argumentos. Coloquei a charge aqui novamente, a tirinha, na verdade, não é? Ideia 1, você tem uma ideia por oposição, que é uma abstração, uma expressão abstrata, por oposição, verdade absoluta versus mentira absoluta. Essas são as ideias do texto, mas elas precisam ser provadas, elas precisam de argumentação para que a gente entenda. Verdade absoluta versus mentira absoluta. O que significa isso do ponto de vista do personagem? Aí você vem para o argumento. Verdade absoluta para o personagem é: eu não acredito em políticos. Eu não acredito em políticos. Então, essa é a verdade absoluta para ele. E uma mentira absoluta, o contrário. Eu acredito em políticos. Veja que a palavra político, que é um ser, que é concreto. Existe a política, que a gente vai ver agora, que é a ideia 2. A política, que é uma abstração, é uma ideia. E o político é um adjetivo, né? O ser humano é político. Então, é uma figura, é uma imagem, é concreto. A ideia 2 que ele passa vem com o seguinte argumento: bom o uso do dinheiro público. Entre aspas, porque a tirinha é irônica, tá? Ele está dizendo aqui que o bom uso do dinheiro público, na verdade, não tem nada a ver com
política, é uma coisa não relacionada com política, tá? Então, veja que dinheiro público também é concreto. Então, os argumentos deles são concretos. Eu não acredito em políticos. Bom uso do dinheiro público, que é uma coisa não política. E as ideias colocadas no texto são de verdade absoluta, de mentira absoluta e de política. O que seria uma boa política? O bom uso do dinheiro público, que não tem a ver com políticos. Professora, complicou geral. Não. Eu vou deixar, faça um print desse slide da tela. E estudem passo a passo, abstraindo as ideias, que são substantivos abstratos, e os argumentos, que são as provas, que são substantivos concretos, tá? Vejam como o substantivo tem força. O substantivo, gente, sempre vai gerar a ideia e a tese. Mesmo que seja num texto absolutamente concreto. Mas a gente abstrai uma ideia a partir desses substantivos concretos. Vejam essa tirinha da Mafalda. Ó, Mafalda, alguém diz, não aparece, provavelmente é a mãe. Ó, Mafalda, que caminha bonita você fez para sua boneca. Aí a Mafalda olha pra gente, caminha? Veja que é o substantivo cama no diminutivo, tá? Aí ela responde, não seja ridícula, mamãe. É um divã de psicanalista. Veja como muda. Você tem dois substantivos concretos. Mas a partir desses substantivos concretos é que você vai abstrair a ideia dessa tirinha da Mafalda. Substantivos concretos, caminha, que você pode abstrair a ideia da infância, da brincadeira infantil, que é o que Mafalda está negando. E você tem divã, que é um substantivo concreto também, mas a gente pode abstrair a ideia de terapia, que é que está no campo semântico dos adultos, que é uma brincadeira mais séria, digamos assim. Então vejam que a abstração da ideia de infância versus fase adulta, digamos assim, versus maturidade, né, se a gente for fazer um contraponto, infância versus maturidade, a gente abstrai essas ideias a partir dos substantivos concretos do texto. Cama, no diminutivo, caminha, e divã psicanalístico, né, ou divã de psicanalista, que a gente abstrai a ideia de maturidade, de terapia, né? A gente sai do terreno da infância, caminha de boneca, para o terreno da maturidade, né? Da profissão adulta. Então, vocês vejam que aqui não tem, nessa tirinha, não tem nada abstrato, não tem ideia. Tem ideia que você abstrai a partir dos substantivos concretos do texto, tá? Agora, cuidado com os adjetivos. Os alunos, meus estudantes, eles sempre falam, professora, a gente não pode usar adjetivo no texto argumentativo, é perigoso, porque o adjetivo ele não é argumento. O adjetivo, ele é um julgamento, geralmente ele é um julgamento muito subjetivo, tá? Ninguém argumenta com adjetivos. A partir do momento que você está conversando com alguém argumentando e ele começa a apelar para um adjetivo negativo, chamar você de idiota, por exemplo, ele já não está argumentando, porque ele está apelando para a emoção, ele está apelando para algum valor, um julgamento moral. Então, os adjetivos, eles não são usados como argumentação. Então, veja aqui nessa tirinha da Mafalda novamente. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Veja que ela usou a argumentação dela com adjetivos. Mesmo a palavra desastre na última tirinha é usada aqui como adjetivo, desastroso, no sentido de desastroso. Então aqui a gente fica perguntando como assim? A gente termina de ler essa tirinha e a pergunta permanece. Por quê? Como assim? Do que você está falando? Por que este mundo é bonito? Por que o modelo reduzido? Por que o original é um desastre? Ou seja, até agora ela não entrou no campo da argumentação porque ela não usou nada concreto, nada abstrato, na verdade. Ela não usou nenhuma ideia concreta, nem uma ideia no terreno da abstração e nem uma ideia no terreno do argumento, que seria um substantivo concreto, tá? Ela ficou na base do adjetivo, tá? Que é uma valoração moral, tá? Uma opinião muito subjetiva, mas o leitor termina essa charge perguntando como assim.
Então, os adjetivos, eles não servem como argumento. O que serve como argumento são as substâncias, os substantivos concretos, tá bom? Então, vejam aqui, utilizando novamente uma charge. A gente tem uma charge absolutamente concreta, argumentativa. Você vê que ela não tem uma palavra, mas toda a argumentação dela a gente vai abstrair, toda a ideia, na verdade, a gente vai abstrair a partir dos substantivos concretos, tá? Por isso que o nome do substantivo é abstrato, porque você abstrai uma ideia a partir dessas imagens que são concretas, são substantivos concretos. Aqui é um texto argumentativo. A ideia, o leitor é que vai abstrair. Também a partir do conhecimento de mundo. Não é? Você vê um homem de terno, você vê uma criança negra e pobre. Né? Ela está sem sandália, né? que a gente abstrai a ideia de que se você não usa sandália, você não tem condições de comprar uma sandália, então você é pobre. Então veja que para a gente abstrair a tese aqui, a gente tem que abstrair a partir dos elementos concretos do texto. Eu consegui abstrair a seguinte ideia: a mentalidade racista contribui, é melhor você colocar esse verbo no presente, a mentalidade racista contribui para a criminalização da pobreza. Por que eu usei a expressão abstrata, a ideia de criminalização? Porque a gente vê aqui no lado direito o pensamento dele, né? Do racista, do preconceituoso, que é prender. A gente vê o menino de algemas, sai do uniforme da escola para um uniforme de presidiário e você vê as algemas. Então, a mentalidade racista desse homem de terno, que representa o poder, né, o imaginário coletivo, essa mentalidade racista contribui, constrói a criminalização, a ideia da criminalização da pobreza. Então, você tem duas ideias aí que você estabelece uma relação causal e você forma a tese. Mentalidade racista, criminalização da pobreza, tá? Então, a gente abstrai uma tese que é abstrata. Vejam que as ideias aqui, né, as expressões são abstratas a partir do concreto, tá? A mentalidade racista contribui, gera, produz, é responsável pela criminalização da pobreza. Veja que é uma abstração, é uma ideia que precisa de provas. Mas se você coloca no seu texto argumentativo, ela na introdução, você vai ter como argumentar, porque você vai precisar de provas, de expressões mais concretas para você provar essa ideia. Mas veja que ela é uma ideia que serve para a introdução do seu texto, que ela é extremamente abstrata. A gente lê essa tese e se pergunta por quê? Prove o que você está dizendo. Então, você tem as expressões concretas, que são os argumentos. Crianças pobres e negras são julgadas criminosas. Então, você veja que o argumento ele vai usar expressões mais concretas. Crianças, pobres, negras, criminosas, julgamento, né, julgadas. Então, você concretizou, você argumentou a partir de uma expressão mais abstrata, que foi a sua tese, tá? Vamos mais uma vez aqui, mais outra tirinha. Eu gosto de usar tirinha, vocês já perceberam. O abstrato versus o concreto. Aqui é um texto em espanhol, mas não é difícil de entender, tá? Edifícios inteligentes, veja que é totalmente concreto o texto, minha gente. Edifícios inteligentes, celulares inteligentes, autos, que são automóveis, né? Automóveis inteligentes, eletrodomésticos inteligentes. Digo eu. Então eu digo, né? Não é melhor investir mais em educação? Veja, que apareceu a primeira palavra, a primeira abstração, educação. Não é melhor investir em educação e ter gente inteligente? Então veja que só no penúltimo quadrinho é que a gente consegue, ele conseguiu abstrair uma ideia, a ideia da educação, tá? Então a gente tem o argumento coisas inteligentes versus pessoas inteligentes. E você tem a tese que é a educação, tá? É o substantivo mais abstrato que a gente tem nessa tirinha que vai gerar a tese, a ideia que vai ser defendida nesse texto. Então, qual é a tese? Pergunto para vocês. A partir, eu coloco aqui novamente a tirinha. A partir dessa tirinha e da leitura que a gente faz entre os argumentos e a abstração,
né, que é a educação, qual é a tese que a gente poderia marcar aqui? Letra A, pessoas inteligentes são melhores que coisas inteligentes. Essa é uma tese ou é um argumento? Veja que tem mais substantivos concretos do que abstratos. Letra B, há mais celulares inteligentes que pessoas inteligentes. Também estou achando meio concreto, mais concreto, né? É mais argumento do que tese. Vamos para a letra C? Educação é o caminho para a construção da inteligência humana. Letra D, objetos não têm inteligência. É argumento. Veja, objetos, inteligência. Letra E, os automóveis atualmente são mais inteligentes que as pessoas. Bom, é um argumento, mas não é nem um argumento geral e nem é a tese. Qual seria, portanto, a tese? Qual é a abstração maior a partir desse texto? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Muito bem! Letra C de coração. É isso aí, minha gente. Espero que eu tenha contribuído com mais essa aula. Me perdoem, faz muito tempo que eu não posto minhas aulas. Eu perdi um pouco a prática e meus vídeos não são editados, então eu vou cometer algumas falhas. Não é um texto corrido, eu não estou lendo, é em tempo real. Então, assim, me perdoem qualquer equívoco e qualquer coisa que tenha ficado, né? Qualquer passagem da minha aula que tenha ficado sem um esclarecimento melhor. Mas eu aceito sugestões nos comentários, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.